Estamos aqui na DIS. A DIS, como eu sempre digo, é uma clínica onde tem todas as especialidades da odontologia. Você vem aqui fazer um tipo de tratamento, fazem a anamnese, né? Aquela relação, qual as doenças que a pessoa tem, o que ela precisa fazer, já é encaminhado para um profissional. Desse profissional, se precisar outros, estão todos aqui no mesmo local, né? Então é um local onde tu não precisa. Ah, eu tenho um problema de gengiva, tem que ir num especialista. Eu tenho um problema de cárie, tem que ir em outro. Não, aqui faz tudo, né? E eu vou falar com o Dr. Norton Finco. O Dr. Norton Finco é especialista em gengiva, periodontista, né? E também implantes dentários, implantodontista. São nomes complicados, mas que no final, com o vasto estudo, né, doutor, se torna uma coisa simples, rotineira para ti, né? Muito prazer o programa Live. Muito prazer. Isso aí é o nosso dia a dia, né? O procedimento que a gente faz todo dia, implantodontia e periodontia, então são duas especialidades que se complementam muito, né, com o advento do sucesso que teve os implantes e o avanço, né, os estudos que ocorreram nessa área, né? Te interrompendo, tu falou que se integram. O que tem a ver a gengiva, né, e a parte dos implantes? Eu gostaria que tu explicasse isso para o nosso telespectador e para mim. Quando você, por exemplo, substitui uma raiz dentária por um implante, você vai ter também uma gengiva ao redor dele, que ela até troca de nome por características histológicas, ela se torna uma mucosa. Então, esta mucosa ela deve ser o mais parecida possível com a gengiva natural, quando existia dente, para que esse futuro dente, futuro implante aí, tenha um índice de sucesso muito grande, uma longevidade muito grande, do ponto de vista de saúde, né, para combater os agentes maléficos, principalmente a placa bacteriana, possibilitar uma higiene também adequada, sem a escova de dentes, a cerda machucar, né, e também conferir uma estética para o paciente. Doutora, eu te interrompi bem na hora que tu estava falando dos avanços realmente, né? Os implantes cada vez avançando mais, né? Hoje já tem de todos os tipos de tamanhos, são raras as pessoas que não podem fazer implante também, né? Sim, hoje os maiores casos de contraindicações que a gente tem são perdas ósseas extensas, né? Principalmente em área de mandíbula, região posterior, devido à presença de um nervo, né? Mas no restante do tecido ósseo, maxila e mandíbula, a gente tem uma boa possibilidade de reabilitar os pacientes, né? Na mandíbula a gente tem mais ou menos de primeiro pré, segundo pré-molar a segundo pré-molar, você consegue colocar implantes. Em região posterior, onde existem perdas consideráveis, a 20, 30 anos o paciente sem dentes, né? Às vezes é mais difícil de fazer a regeneração óssea para se colocar implantes. E também uma gengiva maltratada ou mal cuidada pode ter o advento de perder o dente, né? Aflochar, infeccionar, inflamar, enfim. Aí a gente entrando na questão de periodontia, né? A periodontia ela lida com tecidos moles principalmente, né? Ela trata mais dos tecidos de suporte, tá? Também, claro, se trabalha com os tecidos dentários, cemento, esmalte e dentina, mas muito com o ligamento periodontal, osso alveolar, certo? Gengiva marginal, a gengiva inserida livre. E se você não cuida, né, não consegue ter uma boa higiene e não vem no dentista também fazer manutenção, ver se tem alguma coisa, isso evolui, né? E você pode ter uma gengivite, que é a doença mais branda, e evoluir para uma periodontite, que é a doença mais severa. Isso é o que é o sintoma? É um sangramento, doutor? Sangramento na escovação, um edema local, infarto de algumas vênulas e artérias, tem um aumento de volume, mau cheiro pode dar também, a perda da aderência da gengiva no próprio dente. Dor.
dor, pode levar a dor também. Aquela latejante é sinal de inflamação, né? Aquela dor latejante que todos nós ouvimos falar, e principalmente quem teve dor forte, ela é mais relacionada à pulpite, né? Que é a inflamação do nervo. Essa doença gengival, ela pode doer também, mas na média, né, a dor mais forte é em relação à doença, a doença do nervo, vamos dizer, a infecção do nervo ou a inflamação do nervo. Na gengiva pode ocorrer uma dor forte, sim, também pode, mas o mais comum é que essa dor seja relacionada ao nervo e não à gengiva. Voltando para a parte dos implantes, eu gosto de saber a opinião de todos, eu sempre pergunto isso, os avanços na parte de implantes, né, foram incríveis. Antes era só um pino de titânio que eram colocados, hoje tem vários tipos, tem planejamento, tem tamanho, enfim, através das imagens a gente tem a condição de ver exatamente o tamanho que precisa ter, enfim, hoje é muito forte, né? Tu que toda hora participa de congressos, né? Tu passa um pouquinho dessa experiência aí que você tem visto. Em relação às imagens, hoje com uma tomografia computadorizada é um exame de 3 dimensões, ele é perfeito, né? Claro que você tem serviços de radiologia e serviços de radiologia, assim como você tem o serviço do médico, do dentista, do advogado, do administrador. Então a gente confia mais ou menos em alguns serviços e quando a gente recebe esse exame de volta, ele é perfeito. Ele é um exame real e isso me possibilita um diagnóstico adequado, né, da situação de perda óssea e um planejamento adequado. Né? Então, por exemplo, eu trabalho na área de periodontia lá. Quando eu peço um exame de tomografia para um paciente que já tem uma perda óssea devido à doença de gengiva, aquele dente que já é comprido, que já tem um pouco de mobilidade, né, a gengiva está lá em cima, eu percebo essa perda óssea através desse exame em 3 dimensões. Eu vejo as 4 paredes ósseas. Em determinados casos eu digo para o paciente, olha, já está bem avançado a tua doença, está difícil de controlar, a tua mastigação está deficiente, você não consegue mais comer um churrasco, né? A gente que é gaúcho gosta de pegar uma carne, cortar ela e comer. Se não for a carne, você come um outro tipo de alimento, um pão, um sanduíche, um pão francês, algo que você tem que ter força para triturar o alimento ou para propriamente cortar ele. E além disso, a doença vai seguir, né, lentamente e aí vai levar à perda do elemento dentário. E quando chega um determinado momento, é interessante que a gente abrevie esse sofrimento do dente, porque muitas vezes ele está sobrevivendo, para possibilitar a inserção de um implante depois. Se eu esperar até o último momento o dente ficar extremamente frouxo, com uma lesão no osso muito grande, né, eu poderia ter muita dificuldade em colocar o implante, muitas vezes, na maioria das vezes, lançando mão de enxertos ósseos no mesmo momento da colocação do implante, ou em outros momentos ter que fazer enxerto ósseo, aguardar 6, 8 meses para depois fazer o implante. Então, em determinado momento, a gente tem que saber que esse é o deadline, é o momento que, olha, terminou, daqui para frente, não vai mais conseguir, esse dente só vai nos atrapalhar, tanto agora quanto no momento de um futuro implante. Em suma, vá ao seu dentista, previna-se, né, doutor? Eu acho que esse aí é o melhor recado, é o recado mais econômico, é o recado menos indolor, né? Ir ao dentista de 6 em 6 meses ou de ano em ano, que seja, tentar saudável, vai de 1 ano em ano, né? Mas vá ao seu dentista, né? E se tiver alguma dúvida, eu deixei aqui o site, o telefone aqui da DIS, né? Entre em contato com o Dr. Norton. Muito obrigado, doutor. Sempre um grande prazer as explicações. Eu vejo que tu é uma pessoa assim que tu dá a realidade para o paciente, né? O paciente chega, não tem mais jeito, tem que tirar e, enfim, né? Hoje a gente tenta salvar o dente de toda forma, mas... eu coloco para o paciente essa situação, né? Eu deixo para ele decidir, mas eu dou a minha opinião. Olha, a minha opinião é que depois de X anos você tratando a doença, você perdeu a guerra, né? Mas o meu dente está aqui bom, mas ele está cada vez perdendo mais.
Vai contaminar o resto. Quer manter, a gente pode manter, né? Não há problema, mas a gente vê que normalmente, nesses casos, quando é bem avançado, Evolui. Não consegue frear a doença e aí fatalmente ali na frente você vai perder. Se você conseguir abreviar, você preserva o osso. E o osso é fundamental para reabilitar com implantes, né? Muito obrigado, viu, doutor? Eu agradeço, uma boa tarde a todos.